Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Boa noite. professora. Boa noite, noite, professora. cheia hoje, né? Que bom. Que maravilha, né, professora? Nossa, feliz por isso. Temos que ter atividade parcial O toda que você semana. falou? Não, professora. Saudade. Que é isso. Né? Incentiva vocês a estudarem para avaliação, né? Peraí, o pessoal está entrando, tá? Então, só um momentinho aí, eu vou aceitando todo mundo aqui. A gente já inicia, tá? Sim. E aí, pessoal, vamos começar? Vamos, professora. Olha, eu recebi os trabalhos, então, né, por e-mail até agorinha que eu vi. Aí depois quem mandou depois não sei, outro horário, eu acho que eu vi até às 18 horas. Angeliana, Fabiana e Juliana, um grupo, né, e depois Márcia, Glaucia e Matheus enviaram também, Jéssica Ferreira e Laura Fernanda, Tatiane, Socorro, Laura Aparecida e Monize, que iria compor o grupo também, Edna Santos, Emilene e Jaqueline. Foram os que eu recebi até às 18 horas, e depois quem mandou 18h01 para frente, aí eu não vi, tá? Depois eu vou ver o trabalho. Então,
quem quiser já falar assim, olha, meu grupo já vai apresentar, professora, nós somos grupo tal, né, apresenta, explica a habilidade, aí explica o exemplo, né, que vocês colocaram lá no trabalho. Para muitos trabalhos aí eu coloquei algumas correções, né, do que vocês fizeram, alguns trabalhos que foram enviados diretamente lá no tem a mensagem do texto, né? E aí, às vezes, vocês enviaram diretamente lá na mensagem do texto, não é o correto, precisa estar em Word ou PDF, e também com a estruturação da ABNT, né? Como vocês fazem trabalhos já estão acostumados a fazer os trabalhos. Então, aí vocês precisam colocar lá o cabeçalho, o nome, né, dos componentes, muitas vezes, né, se é um texto copiado, né, de um lugar para o outro, então precisa formatar o texto, né? Tem pessoas que não formatam o texto. Então vamos atentar aí para essa estética do trabalho também, tá? Então eu Professora, encaminhei e mandei de volta para vocês corrigirem, aí vocês me enviem de novo, tá? Quem eu pedi. Oi. professora, eu acho que Sim, do meu grupo tá todas online já. É a tá. Edna e a Jaqueline. Eu acho que a gente já poderia começar. Pode ser. O que que você Melhor acha, ainda, Melissa? né? Quem já está online aí já para começar. Bora? Tá. Uhum, pode ser. Tá, joia. Então. Quem estiver com o microfone ligado, que não for apresentar agora, por favor, desliga o microfone, tá? Aí deixa só o grupo, porque às vezes dá muita interferência, a gente não consegue entender o que o colega está falando, tá bom? Tá bom. Então tá, pode. Oi, quem está falando aí, Jaqueline? Rosana, meu grupo vai ser o segundo, tá? Só para avisar. Rosana, tá. Professora, o meu vai ser o terceiro, tá? A Márcia. Terceiro. Tá, Rosana, depois Márcia, depois a gente vai definindo os outros, tá bom? O terceiro vai ser o meu, da Márcia, tá, Todos vão professora? apresentar, não tem problema. Então, a gente Quem nós está podemos com o começar, né? microfone ligado e que não vai apresentar agora, por favor, desligue o microfone, tá? Agora a apresentação, então, vai ser a Edna, Emilene e Jaqueline. Bom, então, professora, nós fizemos o fichamento da unidade 3, 3.2, e nos identificamos assim, estudamos todas as habilidades, porém nós vamos falar sobre a habilidade de investigação, tá? Que nós achamos assim que é muito interessante, porque já é uma habilidade que nós, professores, e que já tem a intenção de atuar em sala de aula, tem que estar sempre exercendo, tá? Aí nós colocamos aqui um exemplo, e eu acredito que a senhora deva ter visto também, que nós fizemos um gráfico, né? Explicando melhor como que seria a questão da nossa exemplificação, tá? Então, nós colocamos dentro do gráfico que para a habilidade de investigação, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre ela, de acordo com o resumo, que ela faz entender uma busca para se poder entender os alunos com problemas de aprendizado. Não, assim, isso não envolve só o aprendizado, isso envolve questões comportamentais também, tanto o professor quanto ao aluno. Uma que essa habilidade de investigação para o professor, ele serve para poder compreender melhor todo o processo de aprendizado do aluno, e para o aluno, essa habilidade, ela serve também para solucionar problemas por exemplo, né, no texto ele falava muito sobre a questão da matemática e do português. Por que que a gente, desde que começa a estar trabalhando com as questões matemáticas, tem essa dificuldade de aprender, de dizer, eu não gosto, do porquê que eu não gosto da matemática. Então, assim, como professor, o professor usa muito essa questão da investigação para poder compreender em que momento aquele aluno deixou de aprender ou ele perdeu o interesse no aprendizado, e para o aluno, o porquê que é tão difícil ele ir adiante com o aprendizado sem se desmotivar, né? Então, no nossa exemplificação, nós colocamos aqui uma maneira assim.
Para exemplificar a habilidade escolhida, vamos imaginar uma sala com alguns alunos precisando identificar o problema existente, seja de qualquer disciplina, né? A gente não quis especificar uma disciplina em questão, porque em todas as disciplinas nós vamos ter problema com o aprendizado. E, a partir do problema, propor uma hipótese. Por quê? Na habilidade de investigação, existe um percurso, não é apenas você questionar, mas ela passa por uma etapa. A partir do problema existente, real, seja ele real, o que nós temos que incentivar no aluno e nós mesmos como professor, a fazer com que esse aluno observe bem, para saber se realmente aquele problema que ele está sendo desafiado, ou o problema com o professor, se aquela situação é real. Sendo real, nós precisamos resolver esse problema. A partir daí, o aluno passa a formular questões. Não só o aluno, mas nós também, a formular questões. E essas questões já faz parte da questão da investigação. Como saber como que a gente vai perguntar, questionar, levantar essas hipóteses. O terceiro passo é formular hipóteses, né? Porque todo problema gera uma dúvida, e se gera uma dúvida, nós temos que ter uma hipótese, levantar uma hipótese de solução. Partindo dessa formulação dessa hipótese, buscar a comprovação, porque dizer eu acho que seria dessa forma não é uma solução real. Eu acho, não. Então vamos buscar, através de comprovações reais, se aquele problema ele tem uma solução. Se tem, quais são os caminhos que vai nos levar a chegar ao resultado final? E tudo isso, professora, pelo meu entendimento, e as meninas também vão concluir, vão ajudar no questionamento, é que ele é um processo. A partir do momento que se define o problema, nós temos que selecionar as tarefas adequadas, apropriadas para a solução desse problema. Escrever o problema real, o que eu estou tentando resolver. Planear procedimentos, ou seja, eu vou lançar estratégias de como que eu vou chegar para atingir aquele objetivo. Desenvolver avaliação. A todo momento, nós temos que estar avaliando aquele problema. Por quê? Porque no meio do percurso, nós podemos achar situações adversas que vai nos levar ou para uma solução positiva ou negativa. Deixa eu arrumar aqui meu notebook. Testar a tarefa, rever. Então, como eu falei, a todo momento nós não podemos apenas ter o problema e parar ali. Nós temos a todo momento que estar escrevendo, analisando, e o professor ele é um mediador nesse processo. Analisar os resultados, e mesmo após a análise do resultado, nós temos que escrever, porque a partir daquela análise daquele resultado, se o resultado, seja ele positivo ou negativo, ali vai surgir um novo problema. Então, assim, a todo momento, em sala de aula, e fora da sala de aula também, nós temos que estar passando por esse processo de investigação. Certo? Aí eu quero ver se alguém quiser estar acrescentando, as meninas colaborando também. Sobre isso que a Emilene acabou de falar, professora, eu até comentei com as meninas, no dia que a gente estava elaborando o trabalho, sobre essa habilidade de investigação, e eu tenho uma experiência pessoal, né? E no primeiro ano que eu trabalhei na creche, foi ano passado. E eu peguei uma turminha de 3 anos. Nessa turma, tinha uma criança especial, que o nome dele era Vinícius. E ele era uma criança super inteligente para a idade dele, porque tudo que a senhora falava para ele, que cor que é essa? Ele falava todas as cores, ele sabia contar de 1 a 30. Só que, professor, ele era uma criança muito agressiva. Na mesma hora que ele era agressivo, ele era carinhoso, né? E foi assim que nem a professora não tinha mais paciência com ele dentro da sala de aula, porque ele mordia, ele batia, ele fugia
da sala de aula. Então, aí, como eu entrei lá meu primeiro ano, eu fiquei um pouco assustada com a atitude dele, diferente das outras crianças. Aí eu fui, conversei com a coordenadora, né? A coordenadora conversou com a diretora e chamou a mãe dele, porque, assim, eu falei, não tá certo, alguma coisa deve estar acontecendo na casa, então tem que investigar para ver o porquê dessa raiva dele, que na mesma hora que ele é um doce, ele já se torna uma criança muito agressiva. Aí chamou a mãe, né? Ele não tem pai, né? Aí que a gente foi ver a avó que cria, não tem paciência com ele, grita com ele, já levou no psicólogo também, professora, não teve jeito, sabe? E meu coração doía, professora, porque, professora, eu chegava em casa mordida, ele me mordia, ele me batia, não tem? Mas eu sabia que ele tinha, porque a senhora olhava para ele, a senhora via que ele tinha uma dificuldade. Assim, um grau leve, mas ele tinha, professora, porque ele não gostava de barulho. A gente cantava musiquinha, ele tampava o ouvido e falava, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E eu fiquei muito triste, professora, porque a gente não conseguiu resolver, sabe, a questão dele. Passou o ano inteiro, a mãe correndo atrás também, sabe, falando, mas eu não sei o que eu faço mais com meu filho, não sei o quê. E ela achou que era perseguição nossa com o filho dela, entendeu? Então, tudo isso aí entra também na habilidade de investigação, né, professora? Porque para investigar dos professores, né? Isso, os professores também investigam a situação, né? Isso, por que ele está que ele tá agressivo, né? Então, essa é uma experiência pessoal, professora, que eu passei. E eu fico muito triste, sabe, em saber que não teve. E ele está numa outra escola esse ano, e eu fico pensando como que vai ser esse ano para ele lá, né? Sendo que fez a investigação, só que a mãe fala que o filho dela assim, uma criança, não é uma criança especial, né? Que é uma criança, sim. Então, eu fico, professora, muito, muito triste. Isso. E é isso, cadê a Edna? Edna quer falar, com certeza. Vamos lá, tá acabando o tempo desse grupo. Professora, esse processo que a Jaque explicou, eu até questionei com ela, falei, Edna, Jaque, esse foi o seu caminho de investigação. Por quê? Porque tem a investigação que o professor precisa fazer para poder explicar algumas atitudes, alguns comportamentos dos alunos. E os alunos também precisam ser estimulados a eles resolverem os problemas. Né? Como no exemplo lá ele falava sobre a questão da matemática, hoje nós temos um grande problema com o aprendizado da matemática, porque as pessoas simplesmente dizem, não quero, não gosto, acho difícil, acho ruim, eu não sei cálculo. Mas por quê? Às vezes, lá no início desse processo de aprendizado da matemática, ele não foi estimulado a achar o erro, onde que está o problema com ele, por que ele não gosta? É a metodologia, às vezes o aluno ele poderia até dizer, professor, eu não gosto de matemática porque eu não entendo o que você fala. A partir daí, o professor ele já tem um diagnóstico, opa, eu preciso rever, pelo menos a princípio com esse aluno, usar uma outra estratégia, usar jogos, através do lúdico, para fazer com que aquela criança aprenda e ela não fique desmotivada. Hoje nós temos muitos adultos que não gostam simplesmente porque não foram estimulados a aprender de forma prazerosa. Sim. Né? Então, assim, a investigação no aprendizado ela é muito importante. Muitíssimo, eu considero como muito importante, não só na questão do aprendizado. Eu trabalho em creche também. E o professor, ele tem que ter essa sensibilidade para poder não até classificar o aluno como, aquele aluno é problemático, aquele aluno é chato, aquele aluno é bagunceiro.
e eu não entender quais são as razões, qual o tipo de meio que ele convive, como que é o comportamento dele em casa, porque às vezes ele acha que a escola é um lugar para ele fazer tudo aquilo que ele não faz em casa. Às vezes ele é reprimido em casa e na escola ele acha que é um espaço para ele extravasar e fazer aquilo que ele não faz em casa. Então nós temos que ter essa sensibilidade para a investigação. Cadê a Edna? Edna. Ela não tá on? Ela tá online aqui, Edna Santos. Uai. Edna. Eu mandei mensagem aqui, mas ela não... Bom, professora, mas a princípio o nosso trabalho ele fala muito sobre isso, né? Não sei se ficou claro, mas também se alguém quiser fazer pergunta também, para a gente poder ver se consegue estar dando a resposta, assim, pelo menos explicando melhor, mas se não, nosso trabalho basicamente é isso. Dentro do resumo, nós identificamos com a habilidade de investigação e procuramos exemplificar da forma como nós explanamos na apresentação. Uhum. Tá joia. Até coloquei aqui, mandei uma mensagem. A Edna tinha mandado uma mensagem agorinha para mim aqui. Eu mandei, cadê você? Ela tá aqui, mas eu não ouvi a voz dela. Eu também não Mas sei. ela não tá aparecendo. Ela tá aparecendo aqui para mim. Bom, gente, legal. Falaram sobre a habilidade de investigação, deram os exemplos, ok, né? Na apresentação. Olha eu aqui. Aí, apareceu. Tá aqui. Falei, cadê você, mulher? Apareceu a bonita. Eu tô aqui. Você quer Professora, é o seguinte, uma coisa? vamos completar. Bora, vamos completar isso aqui. Então, Olha, sobre a habilidade da habilidade de investigação, ela é muito, muito assim, interessante para nós, professores, que já temos a vida numa sala de aula, né? Uhum. E assim, nós temos que aproveitar, tipo, ir por esse percurso, como eu vi a Emilene falando, de observar, formular questões, formular hipóteses, buscar, né, nesses parâmetros aí, bem rapidinho, eu tive um pouquinho de dificuldade na alfabetização com um menininho desmotivado na leitura. E procurei, observei, formulei. Teve uma certa altura que eu comecei a observar que ele gostava muito de mexer com digital, né? Ele era completamente voltado para o mundo digital. E daí eu comecei a buscar as ferramentas, os aplicativos que eram bons de livros, de leituras, né? E através desse buscar com essa ferramenta digital, o primeiro livrinho que ele conseguiu ler. E outra, quando o grupinho se reunia para fazer uma leitura, assim, em grupo, ele não gostava, ele detestava. Mas era porque ele ainda não conseguia ler e tinha medo que os coleguinhas rissem dele, né? Então era uma situação bastante difícil. E com o observar dele, ele começou a entender melhor que ele tinha que aprender a ler, a juntar as sílabas. E o mundo digital ele é imenso, né, professora? Se a gente souber usar para os nossos alunos. Sim. E nós fomos juntando com isso. E a primeira leitura, para mim, a felicidade dos pais, dos coordenadores e outros, foi O Leão com Sede. Ele leu em casa, depois leu na sala, contou. Então, se a gente não buscasse ter essa investigação na sala de aula, como professor, jamais ele poderia alcançar o que ele está. Hoje ele está muito bem, graças a Deus, e fazendo as atividades dele. Mas primeiro tivemos que fazer buscar essa habilidade de investigação na sala de aula. Muito bem, legal. Tem que buscar, né? O professor ele tem que ser investigador o tempo todo, né? Muito bem, gente. É muito interessante, né, essa habilidade. Essa habilidade de investigação, o professor, ele mostrando até mesmo que ele é ali um investigador constante, ele também vai proporcionar aos alunos verem esse exemplo nele e também buscarem serem também investigadores no sentido de pesquisadores ali, né, dentro do ambiente escolar, de ser pesquisador, né, esse investigador dentro do nosso ambiente educacional, ele tem mais esse significado ainda de pesquisador, né, aquele que
está sempre investigando, sempre coletando dados, tendo hipóteses e buscando, através das hipóteses aí, ter uma solução de um problema. Muito legal essa parte, gente. Mais alguma coisa? Não, por mim tá tudo tranquilo, professora. Tranquilo, né? Muito bem, meninas. Então, continuem aí, né, para apreciar os outros grupos. E vamos lá para o segundo grupo. Quem que é? É Márcia que me pediu? Quem que era que me pediu para ser o segundo grupo, gente? Já esqueci. Rosana. Vamos lá, Rosana. Professora, primeiro eu quero falar para a senhora que a Érica Veronese, ela me mandou mensagem pediu falar para a senhora que ela não está muito bem, por isso que ela não vai participar da aula, mas enviou o trabalho. E eu vou passar... Érica com H Veronese, né? Isso. Ela não está se sentindo bem. A Érica, ela faz parte do seu grupo? Não. Ah, tá. Ela é outro grupo, né? Então, quem é o seu grupo, Rosana? Stephanie e Zaine. Só que a gente teve um problema com Zaine, ela não está conseguindo entrar ainda. Não sei se é a internet, o computador que dá ruim, a gente vai passar para frente. Tá bom. Caso ela consiga entrar, se ela quiser complementar alguma coisa, ela complementa, tá? Não tem problema. Tá joia, pode apresentar. Rosana, Zaine e Stephanie. Qual que é a habilidade que vocês escolheram? Oh, meu Deus. Professora, a gente vai esperar ela conectar. Bom, pode ser? Pode. Vocês querem, então, outro grupo que apresente antes de vocês? Sim, pode ser sim. A gente está tentando ajudar ela a conectar, que ela não está conseguindo, tá bom? Ela entra como convidado, tá? Às vezes é isso que ela não está clicando lá como convidado. Então, pode ser, então, o grupo da Márcia. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem, Márcia? Eu vou dar seguimento à nossa apresentação. Né? Isso, Márcia e Glaucia. Isso, só que o Matheus e a Glaucia, o Matheus não vai poder participar, mas eu acredito que a Glaucia pode ser que ela dê algum complemento, tá? Tá. É o seguinte, professora, a nossa habilidade é a habilidade de formação de conceito. Essa habilidade de formação de conceito, ela tem um propósito de que essa habilidade de conceito, ela se conceitua a modo que os professores, é o modo como os professores atribuem aos alunos chegar à sua própria conclusão, o seu entendimento do assunto. Nesse sentido, o nosso exemplo, ele se baseou na ludicidade, aonde eu também me referi sobre a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Não dou conta de falar isso, não. Isso. Então, eu me relacionei a isso porque o Vygotsky, ele usa essa desenvolvimento de proximal, a zona de desenvolvimento proximal, para mostrar o modo como a criança chega à sua própria conclusão. A fase é como se fosse um processo. Sim. Isso significa dizer que o meu exemplo se baseou na ludicidade, envolvendo uma elaboração de uma brincadeira em sala de aula, onde o professor iria usar o conteúdo de divisão silábica para conseguir chegar ao objetivo de que as crianças aprendessem a definir um certo assunto. Mas eu também, estudando, pude perceber que a contação de história também é um ótimo procedimento para que as crianças definam algo, cheguem à sua própria conclusão, quando ela entende sobre a história. Nesse sentido, a divisão silábica que citada no meu trabalho com os demais, foi com o intuito de que o professor trabalhasse essa divisão silábica na sala de aula para que os alunos não só aprendessem a dividir pelo som da fala, mas sim
construir uma frase ao seu entendimento, ao entendimento da palavra, do significado da palavra, entende? Então, nesse intuito, eu pude perceber que a habilidade de conceito é muito importante porque define o jeito que a criança entende, o jeito que a criança pode organizar a sua ideia para chegar à sua própria conclusão. Um exemplo disso muito prático, professora, atualmente eu recebi alguns livros do município, Inteligência. São 2 livros. E aqui esse livro vem com vários textos, onde os alunos, várias historinhas. Meu menino é do 3º ano do ensino fundamental. Ele, ainda há pouco, ele fez uma leitura desses textos, e nele ele teve que entender a história, e nesse entendimento ele tinha que fazer tipo uma construção, elaborar um texto ao seu entendimento, de forma que ele falasse por que é importante usar a inteligência na sala de aula, ou seja, ou melhor, dizer por que tem que conviver bem na sala de aula para não ter briga, né? E ele fez só 3 ou 4 frases, mas se definiu bem, ele conceituou bem. Em poucas palavras, ele disse: brigar na sala de aula não pode, porque vira uma bagunça. A gente não pode pegar o lápis do coleguinha e utilizar sem autorização. Foi essa a forma dele definir. Ou seja, ele não conseguiu construir um texto com começo, meio e fim, mas ele, em poucas palavras, ele definiu tudo, entende? Então, conceituar significa o aluno entender aquele assunto e abranger das suas palavras o seu significado. Sim. Assim que eu entendi. E eu, no trabalho, eu exemplifiquei um modo, assim, bastante criativo, onde o professor iria colocar um cubo, e na face do cubo ela ia colocar várias sílabas. E nessas sílabas, o aluno teria que formar se seria de sílaba, trissílaba e polissílaba, e depois ele ia conceituar aquela frase no quadro onde ele ia colocar se é polissílaba, dissílaba e monossílaba, polissílaba. Depois ele ia colocar no seu caderno formando uma frase, né? E outro exemplo também seria o que é, onde os educandos também teria uma habilidade de definir, ou seja, por um processo de adivinhação, definir qual que é o procedimento das frases, né? Qual seria o entendimento das frases. E aí é isso, professora. Se alguém... O Matheus, ele não tem microfone, mas eu acredito que eu falei tudo, né? Sim. Não sei se deu para entender. Ah, Matheus está sem microfone, que pena. Tá. Então tá. E a Glaucia também, eu acho que não vai poder falar. Eu não sei se eu fui clara, professora, mas é basicamente isso, que a habilidade de formação de conceito, ela tem essa compreensão que possibilita a criança construir seu conhecimento através do seu próprio entendimento, da sua própria conclusão, daquilo que ela entende, internaliza entre si, que ela se assimila ao conteúdo, entendeu? Quando ela assimila, ela vai formar um conceito, ela vai formar uma definição. Se você falar para ela, defina para mim o que é uma cadeira. Ela vai definir o modo de conhecimento dela, o que ela tem de conhecimento de mundo dela. Então, quando o professor, ele leva para a sala de aula uma brincadeira de divisão silábica, onde ele forma ali, com palavras que elas conhecem, que os alunos conhecem, e é onde ele vai dividir no quadro. Isso aqui é monossílaba, isso aqui é dissílaba, a porta é dissílaba, o pé é monossílaba, alguma palavra relacionada. Então, o que vai acontecer? Quando o professor, ele define isso, associa o número de sílaba com o número da palavra, e depois ele conceitua e consegue formar uma frase, lógico que o professor vai ver se aquele entendimento, que aquela formação de frase, se o professor ele vai investigar, ele vai ver se realmente o aluno conseguiu o entendimento dele.
que era o quê? Organizar a frase, ter sentido na frase. Se teve sentido, é porque realmente o aluno compreendeu como que forma uma frase. É basicamente isso que eu entendi, não sei se eu estou certa. Tá ótimo, Márcia, principalmente, né, pela questão de você explicar pela zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, né, que é a base para explicar realmente, né, este tipo de habilidade, de conceito, e aí nós vamos também relacionar também a própria linguagem, né, que quando você diz o exemplo cadeira, nós podemos lembrar de Saussure, né, que é da linguística, e ele dizia que quando você quer falar que você já sabe o conceito, por exemplo, cadeira, ele diz até mesmo para a formação do signo linguístico, que é como se aparecesse na sua mente, no seu cognitivo ali, o significante, né? Até mesmo a imagem da cadeira. Então, a imagem da cadeira, quais são as cadeiras que você conhece? Sempre tem uma imagem de uma cadeira, né? Ali, claro que a criança, então, conforme ela vai formando aqueles conceitos, né? Conforme o seu nível e tudo mais, ela vai formando, ela vai tendo mais aí apreensão de vários conceitos ao mesmo tempo, né? Então, ela vai construindo com mais complexidade, né? Então, a gente fala, né? Ela vai tentando aí, por todos as formações que ela tem, em todos os locais todos os contextos, ela vai conseguindo realizar essas sinapses aí, essas relações conceituais para a formação do conceito. Muito Professora, quando eu citei o exemplo aqui, que era para o meu menininho formar um texto, na maneira que ele entendeu assim, que não precisa escrever tanto se pode ser objetivo, mas o meu objetivo é que ele consiga produzir um texto até pelo menos de 10, 15 linhas. Mas se ele entendeu, é por aí que começa, igual a senhora está falando, é de pouco a pouco que ele vai chegando, entendeu? Mas o primordial é que conforme as leituras que ele faz, conforme o que ele vê, e aí isso daí vai se tornando mais complexo, né? Outro exemplo, professora, sexta-feira eu sentei com ele, com os dois, um é do 6º ano e outro do 3º. Eu li cada parágrafo, eu discuti com eles, para que eles me dassem, eu lia um parágrafo e falava, o que você entendeu? Eu entendi isso e isso. E o outro, eu entendi isso. Agora eu quero que vocês resumam esse parágrafo e fala para mim uma só palavra que define, ou seja, que conceitua esse texto. Aí ele falava, aí eu ajudava. Mas eles entendiam, eles abrangiam um assunto que estava ali no parágrafo, mas que ele abrangia em uma frase, e às vezes numa história, mas eu ajudava ele a chegar numa conclusão. Então, eles estão começando a entender, entendeu? De forma oralmente, que a gente pode chegar a um determinado assunto, definir tudo aquilo ali em uma palavra, em uma frase, e isso e eles estão adorando, professora, porque eles estão, assim, discutindo um assunto, e eles querem falar, e eles falam de uma coisa, e aí, nisso, eu também aprendo conhecer meus filhos e saber até que ponto eles estão raciocinando, você está entendendo? Eu estou me divertindo. Sim, que bom, você está atuando em casa, então. Atuando com os filhos. Né, nesse momento ali, você está realmente colocando em prática o que você está aprendendo também, né? Como universitário. Eles estão usando a imaginação para refletir, para discutir o assunto. E eu não vai parar por aí, não, professor. Eu vou pôr eles para mim montar uma historinha, aprender a produzir um texto. Mas é isso, professor. Eu não sei se eu fui clara no meu trabalho. Eu não sei se foi clara, mas não sei se para todos deu para entender. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, estou à disposição. Alguma pergunta, gente? Entenderam o trabalho? Sim. Tranquilo, professora. Tranquilo. Sim. Então, vamos caminhar para frente. Hein, professora, a senhora tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Alguma colocação? Pelas suas colocações, foi bem clara, Márcia. Tá? Nossa, olha, eu vou te até fazer um elogio que você está cada vez mais melhorando a sua apresentação em oral, viu? Muito bem. Sempre definindo, é isso aí, é esse caminho.
Vamos lá, né, citar algum autor, citar o conceito ali, explicar, muito bem, é isso mesmo, tá? Obrigada, professora. Então, vamos lá no próximo grupo. Eu, professora. Eu, Maria Jamel. Oi? Raiane? Maria Jamel. Raiane, essa voz, né? Raiane, peraí. Raiane, tá, vocês me mandaram depois das 6 horas o trabalho, então, né? Eu não tinha visto lá. Foi depois das 6. Raiane. Maria e Jamel. Tá. Podem falar, meninos. Cadê a Maria? Oi, tá mais loira? Professora, deixa a Laíde entrar. Não, ela não pediu aqui. Ela tá dizendo que tá aguardando. Não, então fala para ela sair e entrar de novo. Professora, eu tô esperando meus amiguinhos que sumiram agora. Jamele, tô vendo aqui. Quem mais? Maria tá aí? Maria tá aqui. Maria, tem uma Maria aqui, não é Maria? Bora, Maria! Tá dando para me ouvir? Tá. Tá dando para me ouvir? Cadê Tá, você, Maria. Jamele? Oi, Jamele, tudo bem? Tô ótimo, você? Só assim, eu vou marcar trabalho toda semana, porque só assim... Não! Boa noite. Para vocês. Vamos lá. Professora, eu vou começar falando sobre da habilidade que nós escolhemos falar, né? Maria! Tô com vergonha. Não, tá linda. Vai. Nós decidimos falar um pouquinho da habilidade de investigação, porque a gente considera ela uma das mais... Todas são interessantes, né? Sim. Todas são bem interessantes. Só que, tipo, eu acho que ela é uma das que o professor pode mais trabalhar, porque ele pode aplicar em qualquer momento da sala de aula, sem necessariamente estar tipo, praticando aquela atividade. Mas no próprio perguntar da criança, ele pode fazer uma investigação, tipo, ele não dá a resposta pronta e acabada para o aluno, já ele trabalhar de maneira investigativa. Aí a Raiane agora vai falar um pouquinho mais do Jamel. Bom, como o primeiro grupo já disse, né, a investigação ela é uma mega habilidade, e dentro dessa mega habilidade há algumas outras habilidades cognitivas que são importantes e que são, que ele diz, que é o observar bem, né, formular questões e perguntas relevantes, que é o ponto-chave, porque a partir daí, dessa pergunta, desse questionamento, daquilo que foi levantado é que se vai buscar argumentos, soluções. O terceiro, que vem logo após, que é o formular hipóteses. Após tudo isso, ele vai buscar a comprovação de tudo aquilo que foi questionado. E, por último, que é dispor-se e autocorreção, que ali ele vai ver se pode ser comprovado ou não. Né? E com base nesses 5 elementos que a gente pensou no nosso exemplo de como que a gente ia trabalhar isso, e Jamel vai falar agora. Bom, nós pensamos em uma aula em campo, porque para explorar mais essa investigação, nós pensamos em uma aula assim que as crianças possam sair da sala e para investigar. E nós pensamos em temas animais, dar uma história de introdução, não só falar, vamos investigar os animais, dar uma história para introduzir a atividade, para eles inspirarem. Aí vamos entregar umas lupas para cada criança para observarem no campo quais animais compõem na escola, quais animais tem na escola, onde vivem na escola, quais lugares estão, tipo na árvore, no jardim, no pátio. A gente pensou nessa atividade para que os alunos fiquem mais aguçados na curiosidade, né? Com a ajuda da lupa, eles vão querer investigar mais. Bem legal. Muito legal, né, gente? Tantas áreas que dá para a gente fazer em todas as disciplinas, né? A investigação cabe em todas as disciplinas. A gente escolheu aí o eixo natureza e sociedade, mas que daria para trabalhar em qualquer outro eixo, né? Porque a investigação ela está presente em todas as áreas, né? O tempo todo. Sim. E também o trabalhar de forma investigativa é o modelo ideal de sala do autor, né? Que é o Matthew Lipman. Eu não sei se eu pronunciei da maneira correta, mas tipo o ideal de sala para ele teria que ser o professor sempre teria que trabalhar de maneira investigativa.
em todas as disciplinas. Isso. É por isso que a gente escolheu também essa. É a base, né? E também as megas habilidades tem que trabalhar de maneira... Elas têm que estar sempre interligadas, né? E elas vão envolver, tipo, várias outras habilidades dentro da mega habilidade, né? Porque a mega habilidade é a habilidade investigativa, né? Mas, tipo, dentro dela dá para trabalhar várias habilidades. Só isso que a gente tinha para falar. A gente foi breve. Somos objetivos. Tá, e aí depois eu vou ver o trabalho, aí vocês colocaram lá detalhado esse exemplo, né? Certo. Colocamos. Nós enviamos já quase 7 horas. Tá ótimo. Tá bom? Pois tchau, bom, professora. Meninas, obrigada. Tchau. Tchau, bom ver vocês. Não, se quiserem ficar aí, pode ficar. Vamos ficar aqui, mas de câmera desligada. Tá bom. Próximo grupo, quem é? Aqui, professora. Pode ser eu e a Laura. Oi, professora. Laura e... Jéssica. Jéssica. Oi. Oi. Pode começar. Então, professora, acho que tá chiando, não sei qual microfone que é. Dá para entender. Então, esse é o seu, Laura. Já pode ficar ativado ou não? Professora. Laura, se quiser falar bem pouquinho, Eu acho que é o da Laura, professora. É o da Laura, né? Eu tô testando aqui, desligando os Não, microfones. é ela que tá. Toda vez que ela habilita, Laura, Tá tendo interferência, prof, no da Laura. Jéssica. Oi. Oi, Jéssica. Você pode falar? Posso, então. Jéssica, é você e a Laura, né? É Jéssica Fagundes. Então, você fala, porque o da Laura não tá dando certo, então... Tá. Então, a gente escolheu a habilidade de raciocínio, que é a capacidade da criança pensar, né? Ter o raciocínio lógico, pensar bem. Que é a capacidade de identificar padrões, uma habilidade que contribui para o desenvolvimento e raciocínio lógico das crianças. Que, dessa forma, podemos dizer que raciocinar é inferir conclusões. É algo que a criança já faz no dia a dia, desde quando ela é bem pequena.
habilidade de aprofundar conhecimentos em relação às posturas nas situações escolares, que faz com que a criança consiga pensar. Tem vários exemplos que são habilidades de raciocínio, que a gente pode trabalhar de diversas maneiras. Que a gente tem jogo de memória, né? Que estimula o raciocínio lógico da criança, caça-palavras, cruzadinhas, xadrez, dama, dominó, infinidade de jogos. E também jogos que envolvem o silêncio e mobilidade, como estátua, que faz a criança pensar, ter o raciocínio lógico na hora da brincadeira. Ela precisa desenvolver esse raciocínio na hora do brincar. Jogo de adivinhação também estimula muito a capacidade dela pensar. E foi isso que a gente escolheu, a habilidade de raciocínio. Ela ia falar um pouco mais, mas deu interferência no microfone. Oi, deu certo, Laura? Ai, vamos Eu entrei ouvir ela. pelo celular agora, eu vou desativar do computador. Tá. Pronto? Tá ouvindo todo mundo? Aham, sim, pode falar. A Jéssica Peraí, já é porque tá falou baixo uma pra mim agora, parte. assim. Isso. Oi. Pode falar, Laura, estamos te ouvindo. Então, desculpa, é porque o meu computador tá dando um problema aqui no áudio. Tá, sem problemas. Tá, então a gente ficou com a habilidade de raciocínio, né? Como a Jéssica havia dito. E eu tenho um exemplo para citar onde eu trabalho, que a gente faz grupos de alunos, né? E nesses grupos a gente coloca para eles jogarem o jogo da memória da adição. É uma habilidade que usa bastante na matemática, né? E no primeiro aninho, que é a área que eu trabalho, para eles é muito importante, porque trabalha com o raciocínio e o raciocínio rápido deles, né? E assim, eles ficam super alegres para participar desse jogo, porque entra tipo uma competição, né? De quem vai ganhar, de quem vai fazer mais pontos. E o jogo da memória utiliza o raciocínio e o raciocínio lógico rápido, né? Que você tem que, para virar as peças, você tem que lembrar de onde que elas estavam. Então, eu acho que esse é um jogo que dá pra gente trabalhar bem no primeiro aninho. E é isso. A habilidade do raciocínio ajuda no desenvolvimento e no estímulo do cérebro. Sim, ajuda a criança no pensar, né? Dela desenvolver situações, problemas, solucionar as coisas. Isso. Ótimo. E eu também vi uma brincadeira que muitas crianças gostam, que é o morto-vivo, estátua, que envolve bastante o raciocínio, né? Porque a pessoa que está conduzindo a brincadeira fala e as crianças têm que pensar rápido para poder realizar a ação que ele está pedindo. Então, é uma coisa que usa bastante raciocínio também. Exercita o raciocínio, né? Legal. Isso, aham. São vários jogos, né, que vocês citaram também no trabalho escrito, né? Aqui que eu anotei que é o caça-palavras, as cruzadinhas. Aí, eu quero que vocês, Jéssica e Laura, eu quero que vocês organizem lá algumas correções, né, que eu falei para vocês, e aí vocês incluam com detalhes, Laura, até mesmo esse exemplo que você falou, do jogo de memória da adição, vocês coloquem lá, exemplificando, né, com que esse trabalho, descrevendo lá como que é esse exemplo, tá? O trabalho escrito de vocês. Beleza. Tá bom? Aí vocês corrijam e me encaminhem de novo, tá bom? Tá, só uma pergunta. Tá bom. Sim. Só a Jéssica que pode enviar ou eu também preciso enviar? Então, no caso, quando vocês, olha só, até, né, para vocês todos, né, uma pergunta que daí eu já vou responder a todos. Quando vocês colocam lá na mensagem, destinatário, lá na mensagem, às vezes, por exemplo, você marca tutor, né? Mas você pode também marcar o seu colega. Você pode verdade, falar aluno. Eu não sei se aparece para vocês aluno ou aparece lá procurar a pessoa, aí você coloca o nome do colega lá completo, aí vai dar cópia também. Vai cópia também para o seu colega.
né? Por isso que é dessa forma. Quem enviasse dessa forma não precisaria cada um enviar o seu trabalho. Mas aí os que não enviaram, aí é necessário cada um enviar, tá? Mas se fosse assim com cópia, já viria o nome dos dois componentes do grupo, tá? Aí se vocês, não, eu coloquei com cópia para vocês, aí se vocês só responderem lá na mensagem que eu enviei para vocês, também dá. Vocês só reenviam ali na própria mensagem, tá? Tá bom. Então, a gente vai editar esse exemplo que ela deu e reenviar para a senhora. Isso. Algumas correções lá que eu falei para vocês, aí vocês reencaminhem para mim, tá bom? Tá bom. Muito bem, meninas. Próximo grupo, então. Quem é o próximo? Os próximos? Professora. Peraí, tem gente entrando aqui, tô vendo. Tem uma pessoa aguardando aqui, Laura. Oi. Oi. Pode falar. Falei sem querer aqui. Aham. Mas então é isso, né, prof? Sim, tá ótimo. Aí só organiza lá o trabalho escrito, tá? Para finalização aí da avaliação da nota, tá? Então olha só, eu perdi aqui. Só a Jéssica que precisa enviar ou eu posso enviar também? Não, vocês podem enviar uma com cópia para outra lá, só procurar lá o nome da outra, coloca com cópia também. Ou Beleza. então aquela mensagem que eu enviei para vocês duas ao mesmo tempo, vocês respondam. Beleza. Então. Pela mensagem, tá? Tá bom. Na correção não precisa enviar novamente todos do grupo, tá? Tá, beleza. Ok. Obrigada. Tá, joia? Então, quem agora vai apresentar? Quem é o grupo? Graciele. Érica e Delen. Professora, eu enviei o trabalho hoje de manhã, era 11 horas. Graciele, Érica sem H, né? Isso. Só que eu creio que a senhora vai devolver, porque eu não especifiquei, eu só coloquei a habilidade escolhida, mas não especifiquei, né? Assim, um exemplo que eu vou dar agora. Né? Descrever, né? O que você vai explicar agora, aí você descreve lá no trabalho, tá? Você mandou no e-mail ou no AVA? No AVA. Era 11 horas, mais ou menos. 11 horas da noite. Nossa, eu não vi seu trabalho lá, mas eu vou ver de novo, tá? Então tá, Graciele, pode explicar. Okay. Cadê a Érica? Érica, dá um oi aí. Cadê vocês, meninas? A Delen, eu acho que não. A Érica tá online. A Érica tá aí. Professora, a nossa habilidade escolhida foi a de tradução. Que eu, particularmente, me identifico muito porque eu trabalho em creche e sempre trabalhei com crianças pequenas, né? E essa habilidade, ela faz com que a criança compreenda as informações que a gente vai passar para elas, né? Com símbolos, coreografias, expressão corporal. E agora, assim, nos últimos dias de aula que a gente teve esse mês de março, a gente estava trabalhando o Dia da Água. Então, nós trabalhamos a semana toda, né, com figuras, imagens, né, para elas compreender, e deu certo também, assim, com o que está acontecendo agora, né, no mundo todo, né, desse coronavírus. A gente ensinou elas como se higienizar as mãozinhas, né, trabalhando tudo isso com o tema da água, passando essas informações para elas. E aí, no final, a gente passou além das atividades, a gente ensaiava uma música também sobre a água com coreografias, e era muito interessante, assim, que eles têm só 3 aninhos e eles faziam todas as coreografias certinho, assim, você passava uma vez e eles já aprendiam rapidinho. Então, eu acho isso muito gratificante para a gente que passa nessas informações para essas crianças. E desde até histórias também, porque a gente costuma contar histórias e pedir para eles, né, desenvolver em forma de desenhos, de pinturas, e isso é muito importante e eu acho que encaixa corretamente aqui dentro dessa habilidade de tradução. Aí a Érica também vai dar um exemplo. Legal. Oi, professora. Olá. Oi, todo mundo. Tudo bem? Olha,
Tudo bem. Eu trabalhei também no colégio que, quando as crianças estavam dando já o horário de ir embora, a gente brincava com o jogo da forca. Então, a gente tentava tanto acalmar as crianças, mas também a desenvolver a habilidade delas. Tipo, de alguma fruta, a gente pegava e começava a falar, vamos brincar de forca. Aí as crianças tentavam adivinhar qual era a fruta, qual era o objeto. Então eu via que isso aí, eles interpretam muito bem, eles querem saber o que é, quais são as frutas, objetos. A gente sempre brincava assim com eles. E eu via que eles davam a resposta e eles também estavam sempre querendo buscar o que era. Eu gostava muito. Nossa, era muito legal isso com eles. Uhum. Então, É divertido. é isso, né? Divertido. É uma brincadeira, a gente fica ali, né? Até concorrendo. É bem legal. Sim, nossa, eles ficavam tão felizes quando ganhava uma estrela ou que saía na frente do outro amiguinho. Então, você via que eles gostavam e, tipo, eles também compreendiam que era uma tradução, tipo assim, eu vou adivinhar o que é. Então, é bem legal essa matéria, as habilidades de tradução. Eu gostei muito também de falar sobre ela. Legal. Essa questão da tradução, ela né? Eu sou aí suspeita a falar de tradução, né? Porque eu também trabalho com tradução, mas é uma habilidade, assim, que a gente vai tendo que, com outras habilidades, né? Junto com as outras, raciocínio, de conceito, mas a tradução, ela é uma questão específica no sentido de você ser fiel à mensagem que você leu, por exemplo, né? Sim. Você ter fidelidade ali por exemplo, você leu a historinha, né? Aí você vai contar, você não vai ler a historinha ali do livrinho, você leu ela antes e você vai fazer a sua contação de história. Então, você está ali, de certo modo, traduzindo, né? É o ato de traduzir. Então, você está contando novamente, aí você ser fiel àquele texto. Né? Sim. Muito bom. É isso mesmo. Sim. A gente compreendeu. Então é isso, professora, a nossa habilidade de tradução. E eu vou reenviar para a senhora novamente o trabalho com esse exemplo, então. A professora sumiu. Cadê a professora? Professora? Não, eu dei uma tossida aqui. A gente não pode tossir nem na câmera. Eu esqueci minha máscara. Pois é, não, eu acho que eu tô, sabe, essas aulas assim, eu não sei, tá sendo tão intensa as aulas todo dia à noite que eu tô perdendo de vez em quando, tô perdendo a voz. Mas é assim mesmo. Tá bem legal. Então tá, professora. Não, legal, gente, bacana, viu? Dava pra gente fazer muitos exemplos. Não, vocês já fizeram aí falaram de 2 exemplos, mas dava para ter muitos exemplos de tradução. Bem legal, bacana. Tchau, tchau, Que bom vê-las, meninas. Beijo. Vamos lá, próximo grupo. Quem é o próximo grupo? Quem vai apresentar? Angeliana, Fabiana e Juliana estão aí? Vão apresentar? Tatiane, Laura e Monize. Quem vai apresentar? Sim, professora. Boa noite, Fabiana. Fabiana, Juliana e Angeliana. Até rima, né, essas meninas. Tudo com Ana no final. Então, vamos lá, meninas, à vontade, pode apresentar o trabalho de vocês. Pois é, professora, nós escolhemos a formação de conceitos, né, para estar falando. E, assim, foi muito interessante as nossas leituras aqui no livro didático, que é uma habilidade, assim, que a gente
percebeu que é muito importante, né, para as crianças. E a gente, assim, eu vou dar um exemplo que eu vi, assim, na escola onde eu trabalhava, né? Que a professora fez uma atividade onde as crianças, elas saíam da sala, a proposta era que elas saíssem para conhecer todos os espaços da escola, né? E ao retornar para a sala, elas tinham que, assim, dependendo da idade, pode ser feito oralmente ou em forma de desenhos ou num pequeno texto. Elas tinham que descrever tudo que elas tinham visto, né? E como a habilidade de conceito trabalha isso, né? A questão de você definir, né? Dar definição às coisas. E então foi isso, né? Eu achei interessante porque, assim, quando eles começaram a conversar ali num diálogo, né? Ah, você viu determinada sala, o que que você viu, como que era? Aí outra criança já descrevia de uma outra forma. Dessa forma, assim, era trabalhado assim que o conceito de uma mesma coisa, ela pode ter vários conceitos, né? Vai depender de como o aluno vai ver e vai entender, né? Sim. Aquele objeto. E o conceito, ele não é assim, só de coisas concretas. O conceito, ele também pode ser um conceito de ideia, um conceito de juízo, de opinião sobre determinado assunto. E o que a gente pode estar trabalhando com os alunos numa sala de aula, a questão de conceito de ideias, pode ser assim, a questão da família mesmo, né? E hoje, né, se você definir família, pedir a definição de família para os alunos, a maioria vai dar uma mesma definição, que é o pai, a mãe e os filhos. Mas hoje a gente sabe que essa definição ela já está assim, ela já está mais abrangente. A família ela já pode ser definida de várias maneiras, né? E assim é interessante trabalhar com a criança essa questão da família, né? Das diferenças, né? Entre as famílias hoje, né? Os conceitos, né? Os vários conceitos de família. Assim, a criança pode também assim aprender a respeitar, né? As diferentes famílias, né? As diferentes formas de formação de família. E essa atividade que eu citei da escola, que a professora pediu para as crianças definir, assim, eu achei que se encaixou bem na questão da formação de conceito. Legal. Vocês colocaram tudo, eu não lembro tudo que eu vi no trabalho de vocês. Vocês colocaram esses exemplos também que você falou? Caso não tenha colocado, aí vocês coloquem lá todos esses exemplos, tá? Eu já reformulei o trabalho e já reenviei para a senhora, tá? Eu coloquei mais detalhado, como a senhora pediu. Isso, tá? Aí, caso vocês queiram colocar mais alguma coisa, aí vocês vão aí editando, tá? Tá bom. Tá? Mais alguma coisa, meninas? E assim, professora, eu queria citar esse autor do livro, né? O Lorieri. Ele explica que os conceitos eles se dão de duas maneiras: a relação direta, que é você ter relação direta com o objeto ou com a situação a ser conceituada, e a relação indireta, que é por meio de outra pessoa, e é aquela descrição que o professor pode fazer de determinada coisa, de determinada situação ou determinado objeto, que vai ajudar a criança na formação de conceito. Sim. Gente, tem a aluna Franciele tentando entrar aí. Alguém manda o link, por favor, para ela, que eu não estou conseguindo. Ela quer que manda o link aqui para ela, tá me perguntando aqui. É o mesmo link que eu mandei na aula passada, retrasada, é o mesmo, tá? Tá no grupo, não, professora. Franciele. Mandou no grupo da sala.
Eu tô aqui respondendo ela, mas não tem como eu entrar aqui em portal para mandar o link para ela, tá? Eu tô dentro da aula aqui. Tá joia. Fabiana, ótimo. Eu entendi perfeitamente o exemplo que você colocou, né, dessa compreensão da estrutura da escola, né, essa formação de conceito, né, pode se trabalhar, por exemplo, né, com o conceito aí do que é esse espaço escolar, do que é essa sala de aula, o que compõe, né, essa formação e o olhar de cada um que vai ter sobre esse espaço, né? Com certeza. E aí esse conceito de família também que você falou, se não tiver lá no trabalho, coloquem lá no trabalho de vocês, né? O conceito de família, muito bom, porque realmente, né, nós estamos numa nova geração em que nós temos várias formações familiares aí, né? Nós podemos ter 2 pais, né, 2 mães, né? E aí várias formações familiares, né, que compõem aí pelas questões, né, de novas formas também de organização social também, e a criança também realmente, ela está no convívio familiar, e conforme ali o convívio familiar, ela compreende, ela aceita, e ela também, né, às vezes até explica, né, para outros que não aceitam e não reconhecem também essas novas formações familiares, né, que devemos aí também respeitar a todos os tipos de formações familiares. Muito bem, gente. Então, podemos ir para outro grupo. Quem vai apresentar agora? Professora. Oi. Laura da Mata e Tatiane. Laura e Tatiane. A Monize faz parte também, Laura? Faz. Tá. Amei seu cabelo, Laura. Eu também gostei. Gente, que lindo essas tranças. Então, professora, boa noite, meninas, boa noite, professora. Não, deixa eu ver. De raciocínio. Então, o raciocínio, ela é uma capacidade de identificar padrões, é uma habilidade que contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico para as crianças. Elas precisam encontrar um padrão que defina como todo conjunto precisa ser organizado, né, e que estimula o seu cérebro, o cérebro da criança, a perceber, perceber, né, assimilações e as diferenças. A escola, ela precisa investir, né, o pedagogo, né, precisa investir no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como sendo parte do plano pedagógico, não apenas devido à BNCC, como também pela urgência de um desenvolvimento completo focado no desenvolvimento da criança. Quando se trata desse tipo de habilidade, não há regras ou cronogramas específicos, e sim alguns caminhos viáveis e fáceis. Aplicação para trazer resultados eficazes. Os jogos de raciocínio são uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da aprendizagem socioemocionais dos alunos. E devido à interação, né, os alunos vão interagir, vai ficar mais divertido, né? E os educadores também podem avaliar o desempenho maior com precisão, né? Através da atividade, das brincadeiras, né? Dos jogos. Então, colegas, tem algumas atividades, né? Alguns jogos, né? Para se trabalhar o raciocínio, que são a atividade física, né? A educação física, se trata, né? A música, né? Atividade práticas,
que eu até coloquei aqui, eu vou apresentando, né, ao longo do que eu fui também trabalhando em sala de aula na educação infantil, que eu tenho muitos aqui jogos que eu mesmo preparei. Que são, eu faço o cordão de barbante, né, o varalzinho de barbante, onde a criança vai olhando os números, né, e vai colocando o pregador. Aí tem os jogos de palito, né? Tem o dado, a leitura, né, professora? A leitura de leite, eu me emociono demais com ela, porque a gente faz a leitura e depois a criança reconta de uma forma assim tão... que ela entende, ela compreende o que estamos dizendo na leitura. E às vezes a gente acha que não, que a criança não está nem dando importância, e está assim. Ela sabe recontar até para a gente. Então, os jogos é muito importante, né, para trabalhar o raciocínio da criança, as brincadeiras, né, aprendizagem de línguas, né? Então, isso é muito importante. E aí, a Tatiane citou um exemplo, que nós vamos falar sobre o caça-tesouro. E a criança trabalha muito, né, o raciocínio, a lógica, né? Aí eu vou deixar minha colega falar um pouquinho. Tá. Vamos lá, tá? Oi, professora, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Então, nós escolhemos essa brincadeira, né, a caça ao tesouro, porque nós pesquisamos, são várias brincadeiras, né, como as colegas já falaram. Aí é onde o professor, né, pode escolher uma coisa qualquer, né, pode ser um brinquedo, um pote de frutas, aí ele elabora as pistas, né, para as crianças encontrar. E aí, através disso aí, vai trabalhar o raciocínio, né, vai trabalhar o pensamento, eles vão ter um espírito em equipe, né, e aí lá nós pesquisamos também, aí por isso que é importante, né, a filosofia desde a infância, para poder a criança chegar nesse pensamento que fala lá, né, na apostila, do pensamento bem, né, do pensar bem, né. E é isso, não sei se as meninas vão querer colocar mais alguma coisa. Sim, tá ótimo. A Monize tá aí? Monize quer falar alguma coisa? Oi, professora, sou eu, Monize. Sim, Monize, pode falar. Eu e a Tati Maria. Já consegui uma parceira, ela estava sozinha também. Ah, tá. Tá com a Tatiane Maria? Ah, tá. Eu pensei. Eu confundi. Não sei até se eu mandei mensagem para as outras meninas pensando que era para. Não, mas tudo bem. Tá, então é o próximo grupo aí, né, Monize? Depois vocês apresentam. Sim. Tá, então, meninas, alguma complementação? Eu entendi bem, né, a habilidade escolhida, né, de raciocínio, eu já tinha visto também o trabalho escrito, pedi para vocês fazerem uma pequena correção lá, só uma questão lá da estética mesmo do trabalho, tá? Mas aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa, né, do que vocês falaram aqui no trabalho, também vocês podem lá corrigir e encaminhar de novo, tá? Mas tá tranquilo. Só para complementar, a habilidade de raciocínio nada mais é o que nós estamos vivendo, né? Essa crise, essa pandemia, o que as crianças, elas entendem que o porquê de lavar as mãos, né? O porquê do cuidado, ela consegue raciocinar, ter a consciência do raciocínio e até mesmo passar o conhecimento para frente, porque ela sabe que a importância de lavar as mãos, a importância do isolamento. Então, assim vai. É um simples exemplo que eu estou citando, né, que eu estou passando, que a criança consegue, ela tem um raciocínio de pensar o que está acontecendo, o que pode acontecer, né, e as complicações e assim por diante. E assim é no nosso dia a dia, assim é nos jogos, na brincadeira, no lazer, nas obrigações.
a criança consegue raciocinar o que ela vê aprendendo na escola, em casa, ela caminhando para ir para a escola ou para um passeio, ela consegue ver no outdoor uma frase, um desenho, ela consegue raciocinar, ligar uma coisa com a outra. Isso. Ela consegue ir fazendo as relações, né? Isso na ideia de raciocínio, a ideia de habilidade de raciocínio e conceito, elas são assim muito ligadas, né, ali, muito intrínsecas, né, que a gente fala. As duas ali, elas se complementam, né? Tanto de raciocínio como de conceito, né? Porque você está fazendo essa atividade de raciocínio, você está pensando em algo, refletindo algo, então você está também atribuindo, de certa forma, um conceito posteriormente, né? Muito legal isso. Então, a gente vai percebendo isso em todos os momentos, até nesse momento que nós estamos vivendo, né? Investigações, né? A linha de raciocínio aí para saber até quando nós devemos ficar aí confinados, né? Até quando, não sei o quê, e pela curva lá, que tem que, né, ser descendente ali, não pode, né, ascender, tem que descer essa curva e tudo mais. Então, tem toda uma questão de raciocínio constante aí que se está tendo o tempo todo por causa desse momento. Isso mesmo, bem lembrado, Laura. Ótimo, meninas, bem apresentado. Então, vamos passar para outro grupo. Muito obrigada, meninas. Vamos lá. Qual o próximo grupo, gente? Nós. Tá, Monize. Eu, Monize, Tatiane e Maria. Tá, Tatiane Maria, Monize. As Isso. Duas. Olá, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, professora. Boa noite. Então, como muitas que a gente prestou atenção, muitas apresentaram sobre a habilidade de investigação, que é o nosso tema também. Que o que nós tiramos foi que... É Tati, pronto, você tá falando? Eu sim. Saudade, que a habilidade de... Oi. Que a habilidade de investigação, ela busca entender a situação, né? Causas, ocorrências, no intuito de solucioná-las. E, além de ser a busca por soluções, também pode resultar em fazeres passíveis de repetição. Pode ser compreendida por soluções diferentes ou melhores. E também, além do motivo, conforme já mencionado em nossos estudos anteriores, o modelo de sala ideal para a LIPMA era a comunidade de investigação. E além dos motivos expostos à investigação, é uma mega habilidade que envolve muitas habilidades cognitivas, que são as cinco habilidades, as 5 que ficam em destaque, que é observar, né? Sim. Observar, formular, a outra que eu não estou... formular hipótese, buscar comprovações. E assim, não vamos explicar uma por uma, porque vai ficar muito comprida, né? Ela já está terminando. Aí o que nós escolhemos como experiência, né? Os exemplos foi de uma plantinha para observar o crescimento da planta, que seria o nosso exemplo, que a Monize vai falar. Bom, pessoal, a gente ficou com a parte da planta, né? Que através da investigação na educação infantil, nós escolhemos trabalhar, né, através da observação do crescimento da planta, que através dessa observação nós iremos ver como a criança ela entende, certo? E a criança ela tem muita curiosidade em tudo que faz. A investigação ela entra em qualquer situação, não somente na sala de aula como fora, né? E na fase da investigação, a criança sempre tem uma curiosidade a mais, certo? Ela quer saber, mas como que essa planta vai crescer, né? Como que a gente vai fazer para essa planta chegar nesse nível? Ela tem muito certo? dos porquê. Ela sempre pergunta como é, por que é frio, por que é quente. Ela questiona, não tem? Então, é a curiosidade que aí tem o educador, tem que saber trabalhar com ela, explicar para ela e procurar inserir ela também no caminho da investigação.
que a investigação, de modo como as crianças participar, né, ela vai sempre levantar uma hipótese, certo? E no segundo momento, ela sempre vai observar o desenvolvimento dela, né? Como eu disse anteriormente, né, o tamanho, né, e do crescimento, que através de cada observação de cada criança, ela vai ter uma visão e um pensamento diferente. Então, cada criança, ela pensa, né, ela vai desenhar de forma diferente, vai pensar de forma diferente, ou até mesmo isso vai ser uma curiosidade imensa para ela, certo? Sim. Então, é isso, professora. A gente tentou resumir, assim, da forma mais completa, né? Eu acho que acho que foi bem claro para todo mundo entender. E assim, tem uma parte que a gente lembra também que fala que o educador ele deve saber identificar as habilidades que estão sendo exigidas em cada situação, né? Ou em cada atividade que ele passar, para que ele consiga identificar as habilidades, aí que procura saber identificar as habilidades da criança, da sala de aula. E é isso, professora. A gente não. Não, nós fizemos o pouco. Ótimo, meninas. Apesar que a gente só tá vendo a senhora, a câmera da Monize não tá muito boa, então nós nem ligamos. Ah, vocês estão juntinhas, né? Estamos. Quarentena. Que legal. Gente, então, vocês entenderam alguma pergunta? Alguma Alguém tem alguma dúvida? Nada? Eu acho que na parte da investigação, professora, assim, tá bem completa, né? Porque a maioria das pessoas explicou super bem, né? Deu para entender, tá bem claro, né? Todo mundo resumiu super bem. E assim, eu fiquei muito na dúvida, professora, do habilidade de raciocínio. Eu não entendi muito bem. Eu li, mas não entendi sobre a habilidade de raciocínio. Você não compreendeu a habilidade de raciocínio. Eu vou poder esclarecer todas as dúvidas na próxima aula, porque daí, né? Na próxima aula, né? Isso, sabe por quê? Porque daí, senão a gente vai cortar, eu vou ficar falando aqui, e aí os outros, tá bom? Já vou até anotar aqui. E daí a gente vai ter que fazer essa retomada, né, das habilidades de novo, né, assim, uma revisão, tá? Só faltou a Laíde e Rosidete, né? A Laíde fez o resumo, mas não conseguiu acessar, professora. Ah, tá. Mas assim, me encaminhar hoje, tá? Diga para elas que tem que encaminhar hoje pela questão da pontuação. A partir de amanhã já cai 50 pontos, tá? Tá bom. Então é isso, professora. Um abraço, tá? Um abraço, gente. Na próxima vez eu quero vê-las. Queremos contatos. Vamos lá. Quem é o próximo grupo que quer apresentar aí? Eu deixei Marina. mais de 15 minutos de aula, editei lá no calendário, tá? Vamos lá, vamos terminar esses grupos aí. Marina e Bruna. Oi, professora, boa noite. Oi. Bruna, Oi. Marina? Isso, nós Sim. duas. Bruna e Marina. Vamos lá, moças, vamos lá, pode apresentar. Nós também escolhemos a habilidade de investigação. Que fala sobre a busca por entender as situações, algum problema, buscar as causas do problema, como ele ocorre, as consequências. E a Bruna vai dar o exemplo. Oi, prof. Oi. Então, eu vou falar um pouco da exemplificação, né? Na verdade, acho que vários grupos já falaram sobre o tema, mas a gente vai reforçar um pouco.
A habilidade de investigação em sala de aula, ela é bem importante pelo fato de que estimula a curiosidade, né, e a opinião própria dos alunos, desde pequenininho. Então, eu iria citar o exemplo que a colega falou anteriormente sobre a questão da plantinha, que eu não tenho experiência em sala de aula, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas quando eu estudava, as professoras sempre davam essa atividade de pegar o feijãozinho, colocar no algodão, levar para casa, né? Então, acho que todo mundo já teve essa atividade que já estudou e tal. Então, assim, eu tive essa atividade do feijãozinho, de molhar o algodãozinho lá, ir molhando e tal, colocar a sementinha do feijão e ir observando. A partir disso, eu me tornei uma pessoa muito curiosa, e até de opinião própria, eu digo assim, de experiência própria. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ter minhas opiniões, e é isso que o educador deve estimular nos seus alunos, né? Acho que essa atividade investigativa, ela é bem para isso, para dar assim como se fala, deixar com que a criança tenha suas próprias conclusões pela sua experiência, né? Igual essa do feijão. Então, assim, a investigação em sala de aula é um debate, né, entre os alunos, até em historinhas. A gente tem a historinha da Chapeuzinho Vermelho também, que fica naquela coisa de desconfiança, de ter opiniões, né? Então, assim, a gente tem várias opiniões sobre uma só perspectiva. E o que eu entendi... Investigar se o lobo era mau mesmo, né? Exatamente, né? Se a vovozinha era a vovozinha mesmo, né? Então, assim, eu acredito que seja isso, é mais ou menos isso que a gente entende, né? E eu acho que as colegas já explicaram bem sobre o tema. É mais para a gente fechar mesmo. Legal. Tá bom? Bruna e Marina. Isso. Ok, meninas. Ok. Se vocês não encaminharem o trabalho, vocês vão encaminhar? Eu encaminhei um Aí fichamento. Aí já colocou a gente fazer esses a capa. exemplos. Isso, aí descreve bem o exemplo, tá? Se você não descreveram, editam lá. Sim, a gente vai editar. Tá bom? Tá ok, obrigada. De nada, meninas. Bom vê-las. Qual é o próximo grupo? Pode ser o nosso, professora. Nosso? Rosana e Stephanie. Tá bom. Vamos lá. Rosana e Stephanie, estão todas aí agora? A Zaine, ela não conseguiu entrar. Né? Tá. Ela teve um problema na internet, aí ela não conseguiu acessar. E você tá loira, né? Quarentena. Quarentena vai mudando as Rapidinho, coisas. a Juliana pediu para avisar a senhora que o computador dela deu um pequeno contratempo. Aí ela não vai conseguindo entrar, tá bom? Tá, tudo bem. Nós obrigada. já estamos no horário extra já quase. Não tem problema, nos últimos grupos, tá? Aí depois vai ficar gravado para vocês reverem, né, os grupos que não viram. Ok. Vai lá, Stephanie, manda ver aí. Tô procurando Rosana. Esqueci de ligar o... Cadê Rosana? Eu tinha esquecido de ligar Rosana. Nosso grupo também é habilidade de investigação. Rosana! Não sei porque todo mundo resolveu apresentar esse tema. O nosso trabalho foi mais voltado a instigar a vontade que ela tem e desenvolver essa habilidade nelas. Mas também nós, como professores, também temos que ter. Se a gente não tem, a gente tem que correr atrás para adquirir essa habilidade para poder estar auxiliando os alunos, né? As crianças. Eu vou dar uma breve introdução sobre o que é a habilidade de investigação, né? Meu Deus, o que eu fiz aqui? Ai, Jesus. Habilidade... meu Deus do céu, aqui. A habilidade de investigação
é uma prática autocorretiva com o objetivo de descobrir maneiras de lidar com problemas. Assim, ela surge através de problemas dentro de uma sala de aula ou fora também, mas nesse caso, como o professor vai estar trabalhando ali com as crianças, geralmente vai ocorrer dentro da sala de aula, né? Tem uma situação, ou de vez em quando tem uma briguinha ali, aparece, teve um dia que apareceu na escola onde eu trabalho, ano passado, os palhaços para falar que tinha um show na praça, beneficente e tal. E aí eles começaram a ficar curiosos, começaram a perguntar, e é legal isso. Vocês, a partir de um simples detalhe, você... Oi, que foi? Travou? Eu acho que travou. Eu pensei que eu tava travado também, mas eu tô mexendo. Eu acho que ela travou lá. O dela. Então, deixa eu continuar. Voltou. Voltou? Voltou? Tá meio ruimzinho. Através dessa habilidade, as pessoas elas aprendem a associar o que elas estão vivendo atualmente com o que elas já viveram e a partir disso refletir sobre como que ela pode deixa eu ver como ela pode continuar, né? Por exemplo, ela está vivendo uma situação agora, ela investiga o porquê que isso está acontecendo agora, ela vai reviver o que ela já passou e etc, né? E a habilidade investigativa, ela é uma mega habilidade que ela envolve uma habilidade cognitiva, né? Como outras colegas já falaram, que dentro dela tem várias outras habilidades. Mas a gente vai citar 5 que tá no livro, né? Que são as 5 mais importantes, de melhor destaque, né? A Stephanie pode continuar. Então, as 5 habilidades cognitivas que fala no livro é sobre a habilidade de observar, que é muito importante para uma criança quando ela está em desenvolvimento, quando ela vai desenvolver essa habilidade de investigação, que ela observe a situação, porque a partir dessa situação ela vai determinar o que ela vai fazer. Então, a partir de uma situação, ela vê como ela vai resolver aquele problema. E tem a habilidade de investigação, que é de formulação de questões e perguntas, que a criança, depois de ter visto o problema, ela vai pensar como que ela vai resolver esse problema. E a partir para ela conseguir associar aquele problema a isso, ela vai formular perguntas na sua própria cabeça para saber como ela vai resolver. Então, a partir disso, ela vai formular hipóteses, ela vai conseguir buscar comprovações, né? E vai, depois disso, se o que a hipótese que ela resolveu fazer der errado, ela vai buscar a correção, né? E, como as colegas já disseram, é bom o professor desenvolver essa habilidade, mas também é bom ele desenvolver isso na criança, porque a partir disso que a criança vai ser instigada a estudar, a querer saber mais sobre as coisas. E nessa habilidade a gente procurou saber mais sobre o próprio exemplo que tinha no livro, que era sobre o jogo de xadrez. Aí eu e a Rosana, a gente estava conversando que o jogo de xadrez, ele engloba todas essas habilidades cognitivas que tinha ali. Porque no jogo, antes mesmo do aluno ele fazer o movimento, ele vai ter que observar. Então, ele vai usar a habilidade cognitiva de observação. Antes
Ficou sem som. Peraí. Ficou sem som, Stephanie. Vamos ver se vai voltar. Voltou? Desliga e liga o microfone de novo. Vamos ver, né? A internet não deixa a gente na mão, né? Poxa. Tá, eu vi exemplo jogo de xadrez, né? Que a Stephanie estava falando, nessa habilidade de investigação. E agora ficou sem som. Tá, mas eu entendi, né? A Stephanie estava falando ali do exemplo do jogo de xadrez, né? Elas explicaram bem a parte do conceito, né? De investigação. Se retornar aí o microfone, Stephanie, você finaliza aí o que você estava falando, né? Que a gente estava ali na sua linha de raciocínio e de repente cortou e você estava explicando ali, né? Principalmente ali durante o jogo, né, que é bem interessante. Mas se voltar, qualquer coisa você nos retorna, tá? Quem mais pode apresentar aí o trabalho, então? Quem mais que vai apresentar o trabalho, que não apresentou ainda? Oi, professora. Oi, Fran, consegui entrar. E aí, vamos lá, apresenta esse trabalho. Professora, a gente, como a Stephanie está com problema, a gente vai falar por celular, ela vai continuar aqui, porque o meu também tá meio... Tá bom, aí a gente vai tentar falar, tá? Tá, então vamos lá, finaliza aí, Rosana, rapidinho. Então, o jogo de xadrez, ele é bom para desenvolver a habilidade de investigação, porque a partir disso, o aluno ele vai primeiramente desenvolver a habilidade cognitiva de observar, porque ele vai ter que observar como ele vai movimentar aquela peça, como ele vai fazer tal movimento, qual peça escolher. E a partir disso, ele vai formular suas perguntas relevantes. Primeiro, ele pode pensar qual peça ele deveria mover primeiro, o que aconteceria depois que ele movesse, né? E a partir disso, ele vai formular a sua hipótese com as suas perguntas. A partir das suas perguntas, ele vai pensar: caso eu mova tal peça, o adversário pode ou não ganhar o jogo, e ele vai buscar a comprovação. Então, a partir do movimento que ele fizer, ele vai ver se aquela hipótese dele deu certo ou não. Então, se ele acabar perdendo, aí a gente entra na habilidade cognitiva de autocorreção, que é onde ele avalia a sua perda, aceita a sua hipótese que deu errado, e aí ele vai criar outras hipóteses e vai tentar melhorar voltando ao passo 1. Sim. Só isso.
Ah, aí sim, agora sim. Nós estávamos na linha de raciocínio ali no jogo de xadrez, agora eu entendi. Eu acho que é basicamente isso, professora, porque assim foi vários grupos, né, que apresentaram. Eu acho que ficou bem claro sobre o que era o tema, né? Aí às vezes surge um probleminha como esse, mas a gente Não, mas aí, ó, vocês resolveram ainda com a tecnologia de uma outra forma, né? Ligar e falar. Aí eu liguei para ela. Chegaram aí e viram uma outra forma. A gente tem que dar, assim, a gente tem que usar a tecnologia a favor, né? De um jeito. Aí o microfone ficou ruim, mas aí eu liguei para ela e o telefone a gente conseguiu. Acho que é basicamente isso, professora. Viu? Já tem um exemplo aí. Se caso o microfone falhar, gente, é só ligar para o outro, colocar no Viva Voz e aí vamos lá. Vamos continuar. Coloca no Viva Voz, ela me aproxima do som e vai. E vai, né? Muito bem, meninas, parabéns. Fran, pode falar, minha querida. Oi, professora. Olá, tudo bem? Pode falar. Graças a Deus consegui entrar novamente. Graças a Deus, eu já estava aflita já que você não conseguia entrar aqui. Pois é. Eu e a Viviane, a gente ficou com o tema habilidade de raciocínio. Aí, tipo assim, eu não tenho muita experiência, porque eu não trabalho ainda em escola, mas pelo que eu li lá e estava analisando, pelo que eu entendi, a professora do meu filho, né, ela mandou uma tarefa para o meu filho fazer em casa hoje, né, pelo grupo, e essa tarefa, ela apresentou um texto, né, de uma menina que vivia uma aventura para conhecer a Antártica, que o sonho dela era saber como que era e tudo mais. Aí, ela o aluno tá lendo, e logo em seguida, depois da leitura, criar um próprio texto contando algo de sua vida, uma aventura, uma história que viveu. Aí eu estava auxiliando meu filho, ele, mãe, não sei como que é. Eu falei, filho, pensa, raciocina, alguma coisa que você viveu aí, a mãe ajuda você a colocar no papel. Aí ele lembrou do passeio que a gente fez no parque, no ITA, que teve ano passado. Eu falei, isso, uma ótima ideia, coloca isso no papel. Aí ele foi escrevendo, né? Então, nisso, pelo que eu entendi, ela trabalhou com habilidade de raciocínio, né? Fazer ele raciocinar, pensar, entendeu? E isso é muito importante, né? Todas as habilidades é importante o professor desenvolver para que o aluno se torne um aluno crítico, que consiga pensar, entendeu? Não aqueles alunos antigamente que só decoravam o que o professor passava e era só a decoração. Bom, professora, foi mais ou menos isso que eu entendi. Aí a Viviane, ela ia falar da habilidade como que é a outra habilidade? Habilidade de... Só um minutinho, professora. De conceitos. Só que aí ela não conseguiu entrar na aula, entendeu? Ela tem bastante experiência, né? Porque ela trabalha, né, com a turma do primeiro ano, mas ela não conseguiu entrar e eu também não consegui falar por ela. Mas é isso. Eu vou até dar essa chance das pessoas que de repente não conseguiram entrar, né? Como é o caso da Viviane, outras pessoas, né? Que tentaram aí, ficaram tentando, de repente na próxima aula eu abro um espaço ainda na aula para vocês, para que falem, tá? Terminem aí, façam as apresentações ainda, tá? Aí, mas, professora, eu gostaria de saber se a colocação que eu coloquei aí da habilidade de raciocínio que a professora mandou, se está correta, né? Sim, está de acordo. Aí o que você faz, Fran? Você e a Viviane, vocês coloquem tudo isso, esses exemplos, descrevendo bem esses exemplos lá no trabalho escrito, tá? Tá, mas professora, na aula um conceito, né, que vocês leram lá, estudaram, aí vocês vão explicando também através desses exemplos, tá? Sim, mas professora,
na aula passada, pelo que a senhora havia dito, não precisava colocar o exemplo no trabalho. O exemplo era para a gente falar aqui na aula, na aula online, né? Sim, agora eu tô pedindo, né, para vocês colocarem, porque fica ali registrado, né? Às vezes até mesmo assim, você estudou e de repente você viu uma coisa já nova, agora já quase no final da tarde, tudo. Então aí foram mais dados que você teve do seu trabalho. E aí você vai lá e complementa, tá? Mas tirou uma dúvida minha. A Viviane já enviou o nosso trabalho pelo AVA. E aí, como que faz? Pode enviar uma outra vez a parte do Pode exemplo? editar isso, vocês podem editar esse trabalho e enviar novamente, tá? Não tem problema. Ah, lá tem como editar lá, entrar e editar. Não, vocês vão editar, não sei, se vocês fizerem o Word, alguma coisa, aí vai editar lá e vai encaminhar novamente, vai enviar novamente, tá? Não, a gente fez diretamente no AVA, então vai ter que digitar tudo novamente, né? Com mais o exemplo, né? Não pode fazer diretamente no AVA, tá? Tem que fazer num documento, por exemplo, no Word, em algum documento aí de... Porque daí vocês precisam formatar o trabalho ali também, tá? É importante que vocês também façam esse exercício de formatação aí do trabalho, né? Aí vocês formatam certinho e enviem em anexo, tá? Entendi. Então tá bom, professora. Tá joia, Fran. Gente, quem mais vai apresentar? Tem mais alguém para apresentar hoje? Uma das que eu tô vendo aqui, todas apresentaram, né? Jéssica, Jaqueline, Graciele, todas apresentaram. As pessoas que de repente, né, vocês conversem aí com outros colegas que de repente não conseguiram entrar, tal, eu quero o trabalho, pelo menos o trabalho escrito até hoje, né, e aí eu vou dar ainda uma oportunidade para as pessoas que não conseguiram apresentar o trabalho, apresentar na próxima aula, aí vou dar um tempo da aula, né, porque daí nós precisamos avançar com o conteúdo, e aí eu vou dar um tempinho da aula aí para apresentações, ok? Então, gente, agradeço a participação de todos. Uma boa noite para vocês, tá? Fica com Deus, se cuidem. Amém. E até semana que vem. Boa noite. Até, professora. Tchau, boa noite. Eu enviei o trabalho, professora, meu e da Laura. Tá, envia aí, vai enviando aí, que assim, enviar não tá muito pronto, professora. Envia, que daí eu faço observações, aí eu falo o que é para corrigir, aí eu envio para vocês de novo, e aí vocês me enviam corrigido, tá bom? Professora, tem uma pergunta. Sim. Tipo a Zaine, que é do nosso grupo, como ela não conseguiu conectar e apresentar com a gente até teve esse probleminha com nossa internet, com o microfone também. Se na próxima aula ela pode fazer tipo uma revisão geral do trabalho ou coisas assim? Ela pode fazer uma fala ali, né, de algo que ela queira, né, falar do trabalho, sim, ela pode sim, tá? Ah, tá. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Desculpa a interferência que a gente fez. Deus, ó. Se cuidem, tá? Beijão. Boa noite, viu? A senhora está de parabéns. Boa noite, Laurinha. Ah, essa trança aí, eu queria fazer essa trança aí, Laura. Obrigada, viu? Linda. Professora, amei a aula da produtiva, tá? Amei. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ah, essa menina linda aí. Beijo. Obrigada. Beijo.